It's wonderful to be with you today. É uma alegria estar aqui com vocês neste dia. Jesus is so good, isn't he? Jesus é bom demais, não é não? Jesus is the best thing that happened to the world. Jesus é a melhor coisa que esse mundo já experimentou. And the best thing that is happening to the world right now is the church. E a melhor coisa que acontece para o mundo na nossa presente época é a igreja. Because the church is the body of Christ. Porque a igreja é in o the corpo world. de Cristo no mundo. What Jesus was to his day, we must be to our day. O que Jesus foi e representou para o seu dia, nós devemos representar e ser no dia de hoje. Jesus was the hope of the world. Today we are the hope of the Jesus world. apresentou-se ao mundo como a esperança do mundo. Nós, seu corpo, somos a esperança do mundo hoje. Jesus is the answer. We have the answer. Jesus é a resposta, nós em nome dele temos a resposta. We cannot be defeated. Não podemos ser derrotados. My favorite verse, I think my favorite verse in the Bible is in Matthew chapter 16 where Jesus said, I will build my church. Meu versículo preferido na Bíblia é aquele de Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. So I want to bring you lots of greetings from all of your brothers and sisters in Africa. Estou aqui para trazer assim, muitas saudações dos seus irmãos e irmãs da África. And I'm going to take your greetings back to them if E eu that vou is levar okay. as saudações que vocês mandarem de volta para eles. I love what Jesus did in Peter's life. Se tem uma coisa que eu gosto de ler e ver, é o que Jesus fez na vida do apóstolo São Pedro. Jesus called him from fishing. Jesus o tirou da pescaria. Venha para cá, deixa de ser pescador. He said, come follow me, Venha, me siga. and I will make you fishers of men. E eu vou lhe fazer agora não mais pescador de peixes, mas pescador de Peter homens. fished all night, Pedro havia pescado toda a and he noite. caught nothing. Zero. And then Jesus said, throw your nets on the other E side. Jesus disse, joga a rede do outro lado, compadre. And he caught so many fish. E ele pegou tanto peixe. I told you, you never know what he's going to say. Aleluia. Life is beautiful, brother. Life is beautiful. Life is beautiful. Where was I? I just said, I use a term, a very cultural wine term that says, compadre, my good friend. Oh, wonderful. Yeah. Very good. Right, let's start again, shall we? Vamos começar uma vez mais. We'll rewind. Let's Here we go. All right. You got to do that now. Come on. I love what Jesus did in Peter's life. Eu amo o que Pedro fez, Jesus fez na vida de He Pedro. caught nothing. Não pegou nada. Jesus said, throw the nets on the other Jesus side. disse, joga a rede do outro lado. And he caught so many fish that his nets began to break. E ele pegou tanto peixe que a rede começou a se arrebentar. Jesus got money out of a fish's mouth for Peter's tax. Jesus tirou dinheiro da boca do peixe para Pedro poder pagar a taxa. And now in Matthew chapter 16, Jesus asks the disciples two questions. E aí, em Mateus 16, Jesus pergunta. É Matthew? Matthew 16. Mateus 16, Jesus pergunta aos discípulos duas perguntas. Who do people say that I am? Quem as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? And there are many answers. E as respostas foram And variadas. it's not that important to question. A pergunta talvez não fosse tão But importante then he assim. asks the most important question. Aí ele perguntou a pergunta mais importante das duas. Who do you say that I am? Não importa o que os outros digam, quem você diz que eu sou? And everybody needs to answer that question. E todos precisam responder esta pergunta. And Peter answers, you are the Christ, the Son of the living God. E Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. And Jesus says to him, you did not come to this conclusion by yourself. It is a revelation from God. E Jesus diz, você não chegou a esse entendimento porque você é inteligente demais. Isso é uma revelação divina. And he said to him, I know who you are, Peter. I will build my church. Ele diz, eu sei quem você é, Pedro, e eu edificarei a minha igreja. And the gates of hell will not be able to stop it. E tem uma coisa que nunca vai poder parar, elas são as portas do inferno. And then he says to Peter,
I'm going to give you everything that you need to do what I'm E ele calling diz, you to eu do. vou dar a você tudo o que você precisa para cumprir o meu chamado. I will give you the keys. That's it. I will give you the keys of the kingdom. Go ahead. It's the Skinner shuffle, they call it. Hallelujah. Now, where was I? Let me rewind. I'm going to give you. Am I No, going to go ahead. rewind? Go No forward. rewinding Forward. today. Forward, okay. I'll give you all that you I'll need. give you everything you need to build the church. Eu lhe darei tudo o que você precisa para edificar a igreja que é minha. And then immediately after that, E logo em seguida, Jesus begins to tell them about his death. Jesus começa a falar para Pedro sobre a morte dele. And Peter takes Jesus aside. E Pedro então diz, Jesus, vem cá, vamos bater um papinho. He says, "This will never happen." Esse negócio que o senhor está dizendo aí não é possível, não vai acontecer nunca. And Jesus says to him, "Get behind me, E Satan." Jesus diz, Satã, cai fora daqui. This Peter is an interesting man. Porque Pedro é esse homem interessante. In many ways, he's a failure. Em muitas maneiras que você possa descrever, He's Pedro é um fracasso, He's insecure. inseguro. He says the wrong thing at the wrong time. No momento errado, da forma errada, ele diz coisa errada. Let's build 3 tabernacles. Vamos construir 3 tabernas, When 3 he's on the tendas mountain aqui, of transfiguration. lá no Monte da Transfiguração. But Jesus says to him, "I know who you are, Peter, Mas Jesus olha para ele e diz, eu sei quem você é, Pedro. and on you or through you I'm going to build my church and nothing will be able E to stop através de it." você, eu construirei a minha igreja, e nenhuma porta do inferno pode ir contra ela. I identify with Peter E eu me identifico muito com Pedro, because I'm not very bright myself. porque eu não tenho lá muita inteligência. I say many things I shouldn't say. Eu digo muitas coisas que eu I não have a deveria great dizer. deal of insecurity myself. Muitas vezes o sentimento de Maybe insegurança me there are some domina. of you that feel like that. E eu sei que muitos de vocês têm o mesmo But you sentimento. have a deep love inside your heart for Jesus. Mas você tem um profundo amor no seu coração por And you Jesus. have a deep hunger to be obedient to E você Jesus. tem uma fome de obediência no seu coração. And even though you are stupid sometimes, he still knows your name. E apesar de que eu e você somos muito estúpidos muitas vezes, uma coisa é verdade. And he Ele has- ainda sabe o seu nome. He has still called you. Ele ainda chama você. And he says, "I'm going to give you everything you need to do what Ele I have ainda called diz, eu you vou to lhe do." dar tudo o que você precisa para edificar a minha igreja. Even though sometimes you may feel like Satan. Mesmo que algumas vezes você diz, puxa, eu sou verdadeiro um demônio. And you may do stupid things. E talvez você faça coisas que se arrepende mais. Later on in John chapter 21, Mais adiante em João capítulo 21, Peter goes fishing again. Jesus volta a pescar. It's the second time. Segunda vez que ele é descrito pescando. And he catches nothing. E uma vez mais, zero. And there's a man on the shore. E tinha um indivíduo lá na beira da praia. "Have you any fish?" E que pergunta a ele aquilo que ele menos queria ouvir. Pegou alguma coisa? And you can hear Peter say, "No, we don't have any fish." E você pode quase que ouvir Pedro dizendo, de jeito nenhum, eu não peguei nada. Jesus has died. Jesus tinha morrido. His hope has gone. A esperança de Pedro, o coração de He Pedro tinha doesn't know what the desaparecido. future is. Pedro olhava para o futuro e não sabia o que ia acontecer. He's gone back to what he did before. Retornou ao que ele fazia antes de conhecer a Cristo. And he took others with him because he was a leader. E porque ele era um líder natural, levou os outros com ele. And he caught nothing. E 0-0 foi o resultado da pesca. "Have you any fish?" Pegou alguma coisa aí, meu amigo? "No." Não. "Throw your net on the other side." Joga a rede do outro lado. He throws his net on the other E ele side. joga a rede do outro lado. And he catches so many fish he had to call another boat to help him E ele catch pegou all, tanto bring all peixe the que fish chamou in. os sócios dele no outro barco para ajudar, o outro barquinho para ajudar a carregar a rede. And in Peter's head he knows the man on the shore must be the same E na man. mente de Pedro, aquele homem é o mesmo. Que encontrou comigo a primeira vez. He doesn't try to walk on the water. Ele não tentou mais caminhar na água, sobre a água, foi um fracasso.
He was in his underwear. Ele estava vestido com a sua, He'd a taken sua, his a outer cueca. cloak away, Ele jogou sua roupa fora and he just jumps e into nu the ocean, saiu, pulou na água and he swims to e Jesus. nadou em direção a Jesus. And he gets to Jesus. E chegou até Jesus. He comes out of the water. E saiu da água, The water is dripping off of his beard. a água caindo do seu rosto. And he falls at the feet of Jesus. Ele ali ajoelha-se aos pés de Cristo. And he says, I'm unworthy to be your servant. He Ele diz assim para Jesus: eu não sou digno de ser teu servo. says, come and eat. E Jesus diz: não se preocupe, Pedro, vem aqui, vamos comer. And Jesus has some fish. E Jesus tem peixe naquele prato. Must have had a little bit of Portuguese blood in him. Ele diz, talvez Jesus tinha um pouco de sangue português, gostava de peixe. It was a fish. They didn't ask him who he was because they all knew. Nenhum deles perguntou quem ele era, porque todos já sabiam, era Jesus. And then Jesus says, Peter, come. E Jesus diz: Pedro, vem aqui perto de mim. Do you love me Você more me- than these? Você me ama mais do que eles, Pedro? More than what? Mais de quê? More than the things that you were doing before I called you. Pedro, você me ama mais do que as coisas que vocês estavam Catching fazendo fish. antes de eu te chamar? Pegando peixe. The feeling of the sand between your toes. Aquela sensação da areia no meio das The suas sound pés. of the sound of the wind in the net as it O dries. som do vento batendo na rede. Do you love me more than these? Você me ama mais do que essas coisas, Pedro? I know that God has called you. Eu sei que Deus te chamou, Pedro. Sometimes, like Peter, in your discouragement, you may go back to something else. Talvez no meio do seu desencorajamento But você Jesus retorne a alguma outra coisa. reinforces his call to you. Mas Jesus reforça a sua chamada a você. And he asks this question: E Jesus pergunta Do a you mesma love pergunta. me more than these? Você me ama mais do que essas coisas? Yes, Lord, you know I love you. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Feed my lambs. Alimenta, cuida das minhas ovelhas. I like to think that has something to do with children. Devido ao que ele faz, eu gosto de pensar que aquela ordem de Jesus tem alguma He coisa a asks, ver com as crianças. he asks the second time, E aí ele pergunta pela segunda vez: Peter, do you love me? Pedro, você me ama? Now, I'm not a Greek scholar, Eu não sou um escola but da I língua understand grega, that the emphasis is now on Peter, do you love? Really love? Do you have agape love? Do you have the kind of love that will lay down your life for me? e eu não sou um especialista em grego, mas eu sei que a ênfase agora é o amor profundo. Pedro, você tem aquele tipo de amor que está pronto a dar sua vida por mim? Knowing that Peter has denied him 3 times. Sabendo que Pedro havia o negado 3 vezes. Yes, Lord, I love you. Sim, Senhor, eu te amo. Look after my sheep. E Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. The third time he asks, Na terceira vez ele pergunta: Peter, do you love me? Pedro, tu me amas? Now the emphasis is not on the love, but the emphasis is on me. Do you love me, E a terceira Peter? pergunta de Jesus, conforme o texto é construído no grego, já não é a ênfase no amor, mas é a ênfase na pessoa. Pedro, você com esse amor me ama? And Peter is angry E aí Pedro fica muito irritado, that he's asked him the third time. que por terceira vez ele faz a mesma pergunta. Jesus knew he denied him 3 times, so he Jesus- asked him 3 times. Jesus sabia que ele havia negado 3 vezes, então agora ele estava compensando 3 vezes. Yes, Lord, you know I love me. How many times are you going to ask me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes mais o Senhor vai me perguntar? Feed my sheep. Alimenta as minhas ovelhas. And he turns around and he sees John walking down the beach E ele behind se him. volta e lá vem João, caminhando na praia. And Jesus says to him, when you're old, they're going to lead you where you won't want to go, signifying the kind of death that he would die. Ele diz: quando vocês todos tiverem que caminhar, o caminho que vocês têm que seguir, significava a morte, que haveriam de And when he morrer. sees John, he says, what about him? E quando ele vê João, ele diz: e João, o que será dele? And Jesus says, forget about John. It's not about John. It's about you. You follow me. What I do with John is my business. What I do with you is your business. Jesus diz para ele: não se preocupe com João, o problema de João é de João. Preocupe-se comigo. O que eu faço com você é a respeito de você, não de outro.
Do you know something? Jesus has a call on your life. Sabe, irmão e irmã, que aqui está. A chamada de Deus para você é That's sua. why you Ele are- tem uma chamada sobre ele, por isso você está aqui. That's why you're in this building Por today. isso você está aqui nesta noite. You have a hunger for Você Jesus. tem uma fome por You Jesus. have a hunger for the work of Você Jesus. tem uma fome pela You obra de have Jesus. heard his call on your life. Você ouviu o chamado dele na sua You vida. feel inadequate. E você se sente inadequado. Sometimes you feel like you're not succeeding, you're not catching any fish. Você olha para o que está acontecendo no seu ministério e você But diz, eu sou um Jesus- fracasso, nada, não tá, tem peixe nenhum na But minha Jesus rede. says, come follow me Mas Jesus diz anyway. assim, me siga de qualquer maneira. Now let me go back to that verse that I talked about before. Agora deixe-me voltar ao versículo que eu comecei falando dele. You are Peter. Você é Pedro. I know who you are. Eu sei quem você é. And on this rock, I will build my E church. sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Those are my favorite words in the Bible. Esses são os versículos que eu mais tenho assim, familiaridade, gosto na Bíblia. I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. Jesus said, I. Jesus disse eu. Jesus is building his church. Jesus está edificando a igreja. Jesus is more interested in building his church than anybody else. Jesus está mais interessado em construir a igreja do que você e eu e qualquer outra pessoa. He is working with us to build his church. Ele está trabalhando em parceria conosco para construir sua igreja. He said, I will build my church. Eu edificarei a minha It is igreja. going to happen Vai acontecer. with you or without Com you. você ou sem você. It is going to happen. Vai acontecer. Nothing is going to stop the church Nada from being vai parar successful. Jesus de fazer o que ele vai fazer. We might live in Europe and think we live in a post-Christian Europe, but I tell you, Jesus said, I will build my Bom, church. nós vivemos na Europa pensando que aqui tudo é meio pós-cristão, mas eu quero deixar claro para você. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. I will build. Eu edificarei. Building takes time. E construir, uma construção leva tempo para fazer. It takes a vision. Uma visão, It takes a plan. um plano, It takes hard work. muito trabalho, trabalho pesado, That's what we must do. que isso nós fazemos. We must build. Nós temos que construir. He said, I will build my church. Eu construirei minha igreja. It's not my church. Não é minha It's igreja, not Elias's church. nem é de Elias, It's not your church. nem é a sua. It's his church. É a igreja He dele, bought it with his blood. comprada com seu sangue. He paid for it on the cross. Paga na cruz. He loves the church. Ele ama a The igreja. church is his bride. A igreja é sua noiva. He gave his life for his bride. Por ela, pela noiva, a vida dele foi dada. It's his. It's his. É dele. I will build my Eu church. edificarei a minha igreja. He's not building a school, Não está construindo a escola, uma a escola, hospital, um hospital, a business, um comércio, a place just for children to play. um playground para as He crianças. is building the most important institution on the planet, the Ele church ele of the está Lord construindo a Jesus Christ. instituição mais importante desse planeta, a igreja dele mesmo, Jesus Cristo. I was born in Africa. Eu nasci na África, I was raised in Africa. cresci na África. I have a white skin but a very black heart. Eu tenho uma pele branca e um coração negro, Very black heart. mas um coração mais negro mesmo, africano. My grandfather went to Africa in 1936. Em 1936, meu avô mudou para a África. I love Africa. Eu amo a África. I came to Canada to go to Bible school. Eu vim ao Canadá para estudar no Instituto Bíblico. I knew that I had to go back to Africa. E eu sabia, meu lugar é África. I went back to Zambia, E aí o caminho que Deus me levou foi o país do Zâmbia, pastored in 2 churches. pastoreando 2 igrejas lá. And when I was 29, E quando eu completei 29 anos de idade, Jesus spoke to me and he said, Gary, I want you to go to Kampala. I want you to plant an English-speaking church downtown. Deus falou muito claro para mim, Gary, eu quero que você vá para Kampala, em Uganda, e ali no centro da cidade você plante uma igreja. Through that church, I'm going to touch the city. I'm going to touch the nation. E através daquela igreja, eu, Deus, vou tocar na cidade e vou tocar na nação. It was as clear as anything I've ever Foi heard in a my coisa life. mais clara que eu vi na minha vida. I didn't know anything about Uganda Eu não conhecia nada sobre Uganda, except Idi Amin.
E a única coisa que eu ouvia falar de Uganda era Idi Amin Dada. I remember going to Uganda the very first time to check it out. E aí eu lembro a primeira vez que eu cheguei em Uganda para ver como é que era Uganda. It was a broken city. A cidade estava arrebentada. There were vultures sitting on the telephone poles. Havia urubu no poste de telefone. The potholes were so big, if the children were swimming in it, you couldn't drive your car through it. Havia tanto buraco na estrada, na rua central, que se o carro caísse ali, não saía. The garbage was piled on the streets. O lixo era altíssimo em montanhas, colinas The de lixo people had no na hope rua. on their faces. The people As had no pessoas hope on their faces. não tinham esperança nenhuma nos seus rostos. And I heard Jesus say to me when I drove into the city the first time, he said, "In this place you will shed blood, sweat and tears, but if you're faithful, I will be faithful to Eu you." escutei Jesus dizendo claramente para mim quando eu dirigia naquela rua: nesse lugar você vai compartilhar choro, lágrimas e sangue, mas se você for fiel, eu vou edificar a minha igreja aqui. The harder the place, the greater the victory. Quanto mais duro for o lugar, maior é a vitória. The darker the night, the brighter the light. Quanto mais trevas tiver na noite, mais luz vai ter no dia. God is looking for people that he can trust to go to the hard places. Deus está procurando pessoas que Ele possa confiar para enviar por lugares mais complicados. And in the hard places, he is ready to perform miracles so that you can say, "Look what God did." E nos lugares mais tenebrosos, Ele está pronto a realizar milagres para que todos digam, inclusive você, veja o que Deus fez. It was very dangerous. Ali, Kampala era terrível, We perigoso. used to hear the gunfire every night. Toda noite eu e minha família só ficávamos escutando tiroteio. They called it popcorn. O apelido do tiroteio era a pipocaria. Sometimes we would go out in the morning and there would be dead bodies on the E às streets. vezes eu saía com a minha família, os meus filhos saíram de casa, estavam os mortos na frente da nossa casa. The thieves broke into our home more times than we can remember. Mais vezes vieram os ladrões dentro da nossa casa do que a gente pode lembrar. Twice they came into our home while we were eating supper with guns, machine guns. They tied us up, they put us on the floor. Duas vezes, enquanto nós jantávamos, eles entraram com metralhadoras na nossa casa, nos amarraram e jogaram no chão. Once they demanded more money. E sempre querendo dinheiro. We didn't have any more E money. nós não tínhamos dinheiro. They tried to shoot me, E aí eles tentaram atirar em mim. and the gun would not shoot. E a arma travou. And the man said, "Are you people Christians?" E aí ele perguntou para mim, We vocês são said, cristãos? we're pastors. Aí eu falei, somos And pastores. they ran out of our E aí eles house. saíram correndo da casa. The first two cars that we had were stolen from us at gunpoint. Os dois primeiros carros que nós tivemos em Uganda, os bandidos roubaram de nós com a arma na nossa cabeça. There were 10,000 times that I said, "This is too difficult, I can't stay." 10.000 vezes, pelo menos, eu disse para mim mesmo, aqui eu não posso ficar, é But there difícil was one demais. thing that kept me there. That was the call of Jesus on Mas my houve life, algo que like me it was manteve on lá. Peter's life. Foi a chamada de Jesus semelhante à que ele fez a Pedro. Eu edificarei a minha igreja. The only people who succeed are the people who never give up. A única pessoa que consegue vencer na vida é quem nunca entrega os pontos. Winners never quit, and quitters never win. Vencedores nunca desistem e quem desiste nunca vence. We started the church on Easter Sunday, April the 22nd, 1976. Começamos a igreja em 1983. 1983, no mês de abril. 75 people came to church. 75 pessoas apareceram para o primeiro culto. We had a simple service. It was wonderful. E foi um culto maravilhoso. We were in a hotel, Numa sala de hotel. in a room about a third of the size of this. Um espaço semelhante a um terço, correspondente a uma dessas The young áreas. people began to come. Jovens começaram a vir. After a year, the building was too small. Depois de um ano, não cabia mais de gente lá. So we began to look for another building. E aí tentamos encontrar um outro lugar. And every building that I found that was bigger, I thought, this is good, but God said no. E cada lugar que a gente encontrava que era um pouco maior, dizia, aqui vai ser o lugar. E Deus dizia, não. Someone said, have you been to the movie theater?
E alguém diz, você já foi lá no cinema? It's the biggest cinema biggest building in town. É maior prédio de Kampala. Seat 1,400 people. Senta 1.400 pessoas. I went to the building. E eu fui lá, It was dirty. totalmente sujo. The theater seats were broken. Os assentos tudo quebrado. The roof leaked so badly that if it rained, you had to have an umbrella. Era tanta água caindo em cima que você tinha que ficar com um guarda-chuva. The theater screen was ripped and torn. A tela do cinema totalmente rasgada. There was a wooden platform that they had built. E eles tinham construído ali uma plataforma de madeira. And there were rats and cats and bats and elephants living underneath. E havia ali rato, gato, barata e elefante ali debaixo. And I remember saying out loud, "Oh God, what a waste!" There was a little TV screen. E eu lembro dizer assim, gritar, oh Deus, mas que perda. E havia ali uma pequena televisãozinha. And Bruce, there was about 25 people watching the TV, and Bruce Lee was beating up somebody. E pessoas estavam lá dentro quando eu fui visitar. Naquela pequena TV haviam cerca de 25 pessoas assistindo Bruce Lee, dando uma confunzada na pessoa lá. And I said, "Oh God, what a waste of a beautiful building." E eu disse, mas Deus, mas que uso errado, que uso terrível para uma construção desse tamanho. And I had a vision. E aí eu tive uma visão. It was so clear. Foi tão claro na minha mente. I didn't see the building as it was. Eu não vi aquele prédio I saw arrebentado it como estava. completely renovated, Na minha mente veio algo completamente renovado, full of light. cheia de luz. And it was full, jam-packed with young people. They were singing a song of worship to E Jesus. estava naquela visão lotada de jovens cantando louvor a Jesus. And I knew that was the building we had to E have. naquela hora eu tive a convicção, aquela era o prédio que a gente ia ter. I found out that when Idi Amin had chased out the Asians, he had given this property, which had belonged to an Asian, to one of his army generals. Eu aprendi que a história daquela propriedade era a seguinte, quando Idi Amin perseguiu os asiáticos, matou e etc., ele doou aquela propriedade para um dos loyalistas dele. The business fell apart. E aí o negócio faliu. Now it was being used by the army. E agora estava sendo usado It pelo was a exército. detention center for political prisoners. Tinha virado um centro de detenção para prisioneiros políticos. People were being beaten and killed in that building. Naquela construção, naquele local, naquele prédio, era gente apanhando e morrendo. There was no way that we could get that building. Aquele prédio jamais seria nosso. So we did what we could. E aí nós fizemos o que podíamos. We prayed. Nós oramos. For a year we prayed. Por um ano oramos. After 1 year, Depois de um ano. a military coup was going to take place. E estava para acontecer um golpe militar. All of the missionaries, all of the expatriates were running away. Os missionários e os estrangeiros, tudo caindo fora do país. The American ambassador came to us and said, "Mr. Skinner, why are you here? You need to go." E aí o embaixador dos Estados Unidos lá veio para mim e disse, Mr. Skinner, está na hora de ir embora, o que é que você está fazendo aqui? We were ready to go. Nós estamos prontos a ir embora, vamos embora. But Marilyn, my wife and I prayed. Mas minha esposa e eu oramos And God said, "Don't go. e Deus nos disse, não vá. Go and ask to use that building for special meetings. Ao invés de ir, peça para usar aquele When you go in- prédio para uma reunião especial. When you go in, you're not going to go out. I'm going to give it to E you." quando você entrar lá, de lá você não sai, eu vou lhe dar. esse I went prédio. and asked the army if we could have special meetings for a week. E aí eu pedi ao exército para ter reuniões ali especiais por uma semana. They gave us permission. E o exército nos deu permissão. In the middle of the week of special meetings, No meio daquela semana de reuniões a especiais, military coup took place. aconteceu o golpe militar. All of the soldiers that were there fled for their lives, Todos os soldados correram para as matas para fugir leaving da. us in the building as squatters, What? leaving us in the building. E nos deixaram guardiões do prédio. And we've never left. God E gave de us lá that até hoje building that continuamos week. guardiões, não saímos mais. And today I see with my eyes. E hoje eu Today vejo com os meus olhos what I saw in my spirit. o que eu vi no meu It's coração. No meu completely espírito. renovated. Tudo renovado. And it's jam-packed full of young people. Lotado de não caber mais ninguém de Not jovens. once
Não uma vez apenas. 5 times on Sunday, Todo domingo são 5 1 time on cultos. Saturday. Mais um no sábado. We planted a second service, Já second celebration Já point. abrimos uma segunda extensão no Today we lugar. have 12 celebration Agora points. já temos mais 12 And we have extensões. tens of thousands of people coming to church every Dezenas de Sunday. milhares de pessoas louvando ao Senhor. Because there is a God in heaven Porque tem um Deus no céu. who does have a call for our Porque tem uma lives. chamada para a nossa vida. And sometimes when it is difficult, He wants to do something special. E algumas vezes quando a barra estiver pesada é porque Ele quer fazer algo And especial. I've come to Lisbon to tell you, don't give up. God is not finished with you yet. E eu vim aqui a Lisboa para dizer para você, não desista, Ele não desistiu de você. Dare to believe that God is going to do something Creia, continue crendo que algo novo vai because He acontecer. knows your name. Porque Ele conhece você por nome. And no matter how weak and insufficient you may feel, you and God are enough. Mas não importa quão insuficiente e fraco você se ache, você e Deus é mais que suficiente. God wants to do something so that you can tell a story not of how smart you are, but how big He is. Deus quer fazer algo através da gente para que a gente conte, você e eu contemos a história não como inteligente nós somos, mas de quão grande Ele é. Our church had grown, and we plateaued, and we grew, and we plateaued, and we grew, and we plateaued. Nossa igreja cresceu, parou, cresceu, parou, cresceu, parou. We grew, and then we plateaued. E aí cresceu, e aí parou. I said, God, we stopped growing. What's the problem? E aí eu perguntei para Deus, Deus, qual é o problema? Certamente paramos de crescer. He said to me, who do you think you are? E aí Deus me deixou claro na mente, dizendo assim, o que é que você pensa que você é? I said, I don't understand. Eu falei, eu não entendo o que o senhor está querendo dizer. I said, who do you think you are? E aí ele disse, quem você pensa que você é? I said, I don't understand. Eu não entendo, Deus. He said, you think you pastor these thousands of people. Ele disse, você pensa que você é o pastor desses dezenas de milhares de pessoas? We had about 5,000 people. Nós tínhamos naquela ocasião, quando isso aconteceu, 5 mil membros. I said, I do. Aí eu disse para Deus, claro, And then- eu sou o pastor de And 5 then he mil. said something to me that changed my life E aí ele forever. me deixou claro na mente algo que mudou minha vida. He said, nobody can pastor more than 10 people. Even my son Jesus only pastored 12. Who do you think you are? Ninguém pode pastorear mais de 10 pessoas. Até meu filho só pastoreou 12. Quem é que você pensa que você é? And I knew we were to be a small group, a cell church. E aí eu imediatamente soube que eu tinha que dividir minha igreja em pequenos grupos. I said, God, I don't know how to start a cell church. E eu disse, Deus, eu não sei como começar pequenos grupos ou células. Please help me. Me ajuda, Deus. I want you to know that if God sends you to do a job, He will give you the keys of the kingdom. What you loose, heaven will unloose. What you bind, heaven will unbind. God is not waiting for you to wait for heaven. He says, move, and heaven will move with you. Eu quero que você saiba disso. Se Deus... agora vai ser duro traduzir isso aqui. Try to remember. Se Deus chama você para fazer uma coisa, Ele é que Ele vai abrir as portas do céu. E então o que Ele diz para você é, mova-se. E as portas do céu se abrem acompanhando o seu movimento. God brought books. God brought friends. Deus trouxe para a minha vida, introduziu na minha vida livros, amigos. And it's a long story, E isso é uma história muito but we comprida. transitioned the whole church. Mas nós transicionamos a igreja. We trained about 400 cell leaders. Treinamos 400 dos nossos líderes para serem líderes de grupos After celulares. a year, we had announced to the church we were going to become a cell church. E depois de um ano falamos à igreja que a nossa igreja seria organizada permanentemente como igreja que funciona em pequenos About grupos. 1,000 people left. 1000 pessoas disseram, aqui eu não fico, saíram. I waved my problems goodbye E eu disse aos meus problemas, tchau. because the people that remained were ready to go. Porque os que permaneceram disseram, aqui nós vamos. And we began to grow. E aí começamos a crescer. And God has just multiplied E Deus multiplicou and multiplied. e multiplicou. I was talking to God one day, E um dia na minha devocional conversando com and Deus, He said to me so clearly,
Gary, I want you to look after my children. Ele disse muito claramente para mim, Gary, agora eu quero que você cuide das minhas pequenas crianças, meus pequenos filhos. I knew what he meant. E eu sabia o que ele estava dizendo. AIDS had hit Uganda like a bomb. A AIDS, SIDA, como chama aqui? AIDS ou SIDA? SIDA, AIDS, chegou em Uganda e devassou a sociedade como uma bomba. We had more orphans per capita than any other nation in the world. Uganda se transformou o centro mundial de órfãos per capita. We had 2 million orphans in a nation of 20 million people. Numa nação de 20 milhões de habitantes, 2 milhões eram órfãos. God said, I want you to look after my children. Deus disse, eu quero que você cuide das minhas crianças. He didn't say look after the children. He said look after my children. Ele não disse para mim, olhe por aquelas crianças, ele disse, olhe pelas minhas crianças. I remembered what Jesus had said to Peter, feed my lambs. E eu lembrei do que Jesus disse para Pedro, alimenta minhas ovelhas. I said, God, I don't like looking after children. Children pee their pants and they flatulate. Eu disse, Deus, que negócio é esse de olhar, cuidar de criança? Criança faz xixi na calça, cocô na fralda, é complicado. I want to preach. Eu quero é pregar o evangelho. I want to build a church. Eu quero é construir a igreja. Jesus said to me, I didn't send you to Uganda to do what you want. I E Deus sent you to me deixou Uganda to claro. do what I want. Eu não Look enviei after my você para children. Uganda para você fazer o que você quer. Eu enviei para Uganda para você fazer o que eu quero. Cuide das minhas crianças. And I argued with God. E eu lutava com I Deus. said, God, I don't want to look after children. Cuidar de bebê, criança, Deus, não quero isso. And then patiently, God began to work on me. E Deus começou a trabalhar It comigo. seemed like every time I opened the Bible, there was a verse about the orphan and the widow and the refugee. Parecia que cada vez que eu abria a Bíblia havia um versículo lá sobre a criança, o órfão e o refugiado. And God began to take me on a journey. E Deus começou a caminhar comigo numa And I want to jornada. talk to you a little bit about that journey. Agora eu quero falar um pouco sobre a A jornada. journey that has revolutionized the way that I see church and pastoring a church. Uma jornada que revolucionou como eu vejo igreja e pastorado de igreja. He took me to Isaiah, the book of Isaiah. E ele me levou a ler o livro de Isaías. There's a verse that says, extol him that rides on the heavens by his name, Yah. Somebody help me with it. What is the verse? Extol him, I don't know, it's somewhere in Isaiah. Extol him that rides on the heavens by his name, Yah. Help me aí. The next Tem verse, versículo that's muito all right. bonito lá. The next verse says, O próximo versículo diz. the father of the fatherless and the defender of the widow is he in his holy dwelling O próximo place. versículo diz: o pai das crianças, o pai dos pais e o defensor das crianças é ele que senta no trono. He sets the lonely in families. Ele estabelece o solitário em famílias. God said to me, Gary, I'm the same God of heaven as the same God who is in the ditch for a snotty-nosed, bloated-bellied, fly-in-the-eye little kid. Ele diz: Jerry, eu sou o mesmo Deus do céu e que é o mesmo Deus dessa criança fedorenta e suja nesses buracos da rua. You can't separate who I am in heaven, the God of heaven. I'm also the God of the Você não ditch. pode querer me separar quem eu sou, o Deus do céu e o Deus da trincheira, da sujeira. Look after my children. Cuida das minhas crianças, Gary. The part of the verse that says, put the lonely in families. He said, I don't want you to build an orphanage. I want you to build small homes where children are not a number, they are a name. E aquela parte que diz, coloca o solitário em famílias. Deus disse, eu não quero que você construa orfanatos. Eu quero que você ponha criança em famílias. He took me to that verse in James chapter 1, verse 27. E ele me levou a Tiago capítulo 1, versículo 27. The kind of religion that God the Father accepts as pure and faultless is O this: tipo de religião que Deus aceita como pura e verdadeira é to visit the fatherless and the widows in their affliction and to keep yourself from being polluted by the visitar world. os órfãos e as viúvas em suas aflições e manter-se puro no mundo. There is a kind of religion that God the Father does not accept. Há um tipo de religião que Deus, o Pai, não aceita. God is not interested in how big our church is. Deus não está lá muito interessado no tamanho da nossa igreja. God is not impressed
by how well we think we preach. Deus também não está lá muito impressionado com como a gente se considera em termos de bom pregador. God is not impressed by the degrees and the titles that we have behind or in front of our name. Nem tampouco a quantidade de títulos que a gente tem antes do nome, à frente do nome da gente ou numa parede qualquer. God is not impressed by how much money we might have in the bank. Nem tampouco a quantidade de dinheiro que a gente tem no banco. What impresses God is how much we live like Jesus O que realmente in the impressa- world in which we live. O que realmente impressiona a Deus é como a gente vive como Jesus neste mundo no qual nós vivemos. The kind of religion that God the Father accepts is to visit the fatherless and the widows. O in their tipo de affliction. religião que Deus aceita é a visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições. He said, Gary, I don't want you just to ask people for money. It's about people getting out of the pew and visiting the fatherless and the Foi widows. claro na It's minha not mente. about people giving money, it's about giving their lives. Gary, a questão não é pedir dinheiro ao povo para que outros vão fazer. A questão é tirar o povo dos bancos para eles darem suas vidas em favor dos outros. To visit the fatherless and the widows in their affliction and to keep yourself from being polluted by the world. Visitando os aflitos, os órfãos e as viúvas em suas aflições e mantendo-se puro em relação ao mundo. He said, do you know what it means to be polluted by the world? Gary, você tem alguma noção do que significa ser poluído pelo mundo? I said, it means we stop doing the bad things that the world does. Desculpe, tem alguma ideia do que significa tornar-se não poluído pelo mundo? Ele falou, é parar de fazer as coisas ruins, disse ele para Deus. He said, that's not what it means. E Deus disse para ele, isso não é o It que eu estou means querendo that you dizer. won't allow the thinking of the world to be the thinking that you have. Não, Gary, é que você não permitirá que os pensamentos do mundo se transformem nos seus pensamentos. It means the world says, give me, give me, give me, and grabs and grabs and grabs. E o mundo diz, me dê, me dê, me dê, você precisa ter mais, é para acumular, acumular. But God is not a grabber, God is a giver. Mas Deus não é um acumulador, Deus é um doador. I want you to be a giver. Eu quero que você seja um doador, Greg. I said, Lord, I'll look after your children. Senhor, eu disse para ele, finalmente, eu cuidarei das tuas crianças. The first little child that we got was a baby, about 4 months old. A primeira criança que nós conseguimos adotar foi uma criancinha Her de mother 4 and father meses. had died of AIDS. O pai e a mãe morreram de She had AIDS, been de passed SIDA. on to an uncle who also died. Ela foi colocada ao cuidado do tio que também morreu de AIDS She had nobody. e não restava mais ninguém. Today, Hoje, she is 22 years of ela age. completou 22 anos de idade. She is beautiful. Ela é linda. She's just graduated from university. Acabou de se formar na universidade. And next month, she's going to be married in my garden. E in o mês que Kampala. vem ela vai casar no jardim da minha casa. Ah, glória. By the grace of God, He has allowed us to pick up 4,000 boys and girls. Pela graça de Deus, pegamos 4.000 deles. They lie on the floor in a mud hut somewhere. Their parents have died. They have no food. They have no clothes. They have no shoes. And they cry, "Oh God, why me?" Eles estavam lá jogados, criancinhas, sem pai, sem mãe, na lama, na sujeira, e no choro deles era um choro dizendo, Deus, por que eu? And every time they cry, E toda vez que eles choravam, God hears Deus escutava o choro deles. and He answers E ele respondia, by speaking to us. ao falar comigo e com outros. God began to show me, and I'm going to talk about it in the next session, Deus começou a mostrar-me algo que eu vou falar na próxima sessão. about the kind of church that He wants us to be. O tipo da igreja que ele gostaria de construir. Today we have about 350 homes that we've built. We have 4,000 children that we've rescued. We have 6 schools that we've built for the children. Hoje construímos 350 casas, 4.000 crianças resgatadas e how many schools? 6 schools. E 6 escolas grandes para elas.
God said to me, I want you to put the children together in a choir. E Deus disse assim: agora eu quero que você coloque crianças I num want you- coral. I want you to send the choir around the world. E esse coral vai ao redor do mundo. Whatever the doors open, sing and tell the Onde story of redemption. abriu a porta, esse coral vai cantar. We have sent 85 choirs Já over the last mandamos 20 years. 85 corais dessas crianças para o mundo. The choir has sung everywhere Em qualquer lugar que você imaginar. in tens of thousands of churches. Em dezenas de milhares de igrejas, as crianças já Sang in the cantaram. White House, sang at Buckingham Palace, Cantaram no Buckingham Palace, na Casa sang in Branca, the United Nations, nas Nações Unidas. telling the story that there's a God in heaven who E ao cares. cantar, estavam the boys contando a and the história de girls. que há um Deus no céu. Maravilhoso. I believe with all of my heart Eu creio com todo o meu coração that God wants to do something in the church que Deus quer fazer algo na igreja to revolutionize the way we look at church. para que a maneira como a gente entende a igreja seja revolucionada. It's not about going to church. It- It's about being the church. Não é indo à igreja, é sendo a igreja. It's about being the body of Christ. Tem tudo a ver com ser a igreja, It's o about corpo de being, Cristo. it's about being Jesus to the hurting and the wounded and the broken that are around us. Tem a ver com ser Jesus para os aflitos, sofridos e quebrantados ao seu redor. So I've come E assim eu venho, by the grace of God pela graça de Deus, to tell you that God wants to do something through you in Europe. If you will just hear, He will plant a seed inside your heart. para dizer a você que Deus quer fazer algo através de você na Europa, se apenas o seu coração se abrir para a semente dele ser plantada. A couple of years ago, we had one of the young boys in our church that was invited to go to the Special Olympics. Alguns dias, 2 anos atrás, das crianças da nossa igreja foi convidada para ir participar dos Jogos Olímpicos Paralímpicos. Of course, the Paralympics are for boys and girls, teenagers, adults who have disabilities. E você sabe, os Jogos Paralímpicos são para pessoas com desabilidades. This little boy, he had Down syndrome. E esse garoto tinha o síndrome de Down. One of the events that took place was the 100-meter sprint for boys and girls aged 11. E dos eventos que aconteceu foi para jovens garotos e garotas de 8 a 11 anos foi a corrida de 100 metros. 8 little 11-year-olds got down into the starting blocks. E 8 criancinhas de 11 anos de idade se curvaram na linha de partida The starter's pistol was ready. e a pistola estava pronta. The crowd went silent. Todo mundo ao redor, na arquibancada, silenciosos. And when the pistol went off, E quando a pistola atirou, the little boys and girls burst out of the blocks. os garotos e garotas saíram correndo, Sort of. mais ou menos correndo. Then they ran down that track as hard as their little E legs eles could correram carry them. aqueles 100 metros o mais possível, o melhor possível. And while they were running, E one quan- of the little boys near the front tripped and he fell on the rough track. Enquanto eles corriam, dos garotos que ia adiante tropeçou na sua própria perna e caiu. And he cut his knee. E cortou o seu joelho. And he cried out in pain. E começou a gritar, chorando. One by one, all of the other boys and girls that were running slowed down and they stopped. E a todos os outros garotos e garotas pararam. And they turned and they went back to their fallen E friend. voltaram para onde o que tinha caído e cortado o joelho estava. They got down beside him. E se ajoelharam ao lado dele. One of the girls wiped the blood from his knee, E uma das garotas limpou o sangue do joelho kissed his dele. knee, and Beijou o said, seu joelho. "There, it's all better now." Deu what? They said, "It's all better now." E eles disseram assim, melhorou. And then they all joined their arms E aí todos deram o braço para o and they outro. all walked across the finish E line todos together. eles cruzaram a linha de chegada juntos. Spontaneously, that massive crowd leapt to its feet. E de uma maneira espontânea, a multidão levantou-se. And they gave them the longest standing ovation of the Special Olympics. E eles deram àqueles 8 garotinhos os aplausos mais demorados de For todos os 15 Jogos minutes, Olímpicos. they clapped and they cheered and they howled and they hooted and they whistled. Por 15 minutos eles gritaram, aplaudiram, entusiasmaram.
as 8 little disabled 11-year-olds showed the whole world that winning in life is not crossing the finish line first, but helping those that have fallen Quando on the way 8 and making pequenos winners out of them garotos e too. garotas com desabilidades mostraram para o mundo inteiro que conquistar não é cruzar primeiro do que os outros, é cruzar juntos. Isn't that the heart of Jesus? Você não crê que esse é o coração de Jesus? When Jesus was here 2,000 years ago, wherever he found a hurting, wounded, broken heart, do you know what he did? Nós temos 2000 anos atrás, quando ele estava aqui, onde ele encontrava alguém com o coração quebrantado, arrebentado, você sabe o que ele fez? He stopped, Ele parou, he reached out his hand, ele estendeu sua mão and he touched. e ele tocou aquela pessoa. And with one touch of Jesus' hand, E com um toque da mão de Jesus, he changed their lives ele forever. mudou a vida daquela pessoa. Like little old blind Bartimaeus. Pense comigo, Bartimeu. Do you remember him? Lembra de Bartimeu? Sitting beside the road, Sentado ali, o cego Bartimeu. begging for a few scraps just to survive. Alguém pode me dar uma moedinha, ver se eu sobrevivo? And one day, in the monotony of his life, E um dia, naquela monotonia imparável da vida dele, he heard the noise of the crowd as ele as escutou Jesus barulho, went uma by. multidão dizendo, Jesus está vindo, e aquela multidão, aquela comoção. What's the noise? E ele disse, que barulho é esse? Who is it? Quem é este? Someone said, it's Jesus of Nazareth. Alguém disse, é Jesus de Nazaré. They say he's the Messiah. Ele diz que é o Messias. He heals the sick. Ele cura os enfermos. And little old blind Bartimaeus knew this was his only hope. E o rejeitado e desprezado Bartimeu sabia, essa é a minha última esperança. So he stood up on his tired old feet E ele levantou-se como podia ali. and he said, Jesus, Son of David, have mercy on E me. ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Everybody around him said, sit down, old man. He doesn't care about E you. as pessoas ao redor dele, senta aí, compadre. Jesus não se preocupa com você, não. But they were wrong. Mas ele estava errado. He cried out even louder. E aí é que ele gritou, Son of David, Jesus, have mercy on me. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. And I believe that a cry for mercy from a hurting heart is like sweet music to the ear of E eu creio que Jesus. esse clamor por ajuda de um coração sofrido é como uma orquestra musical tocando no coração. When he dele. hears a cry for mercy, he can't walk by, he stops. E quando Jesus escuta um pedido de misericórdia, ele não dá para continuar caminhando, ele tem que parar. He did then. E ele fez aquilo. He called the old man. Ele chamou aquele homem já passado em dias, I can see chamado Bartimaeus Bartimeu. stumbling across the street, E eu imagino ele tropeçando para atravessar a rua, finding Jesus encontrando Jesus, and kneeling down at the Ajoelhando-se. most wonderful place in the whole universe. ajoelhando-se no At local Jesus' que feet. naquele momento era o momento mais maravilhoso de todo o universo, aos pés de Jesus. And he looked up with eyes that could see nothing. E ele olha com os olhos que não podiam ver nada. And Jesus still said, what can I do for you? E Jesus pergunta para ele, o que That é I que eu might posso see. fazer por você? That I might see, Lord. E ele diz, para que eu possa ver, Senhor. And then Jesus did it. E Jesus fez. He reached out his hand Estendeu sua mão, and he touched him. tocou ele. And with one touch of Jesus' E com hand, toque de Jesus, da mão he de changed Jesus, his life a forever. vida dele foi mudada. Because that's what Jesus does. Porque isso é o que Jesus faz. Wherever he finds a hurting, wounded heart, he always stops and reaches out his hand and he touches. Onde ele encontra um coração quebrantado, arrebentado, sofrido, ele estende a sua mão para ajudar. What about the woman caught in adultery? E a mulher adúltera? Her life was over, A vida dela já era judged, julgada, rejected, rejeitada, sentenced to death, sentenciada a morrer, except for one thing, exceto por uma coisa, Jesus. por Jesus. And he touched her E ele a toca with a real touch of love like com she'd never o been toque touched real before. de amor Changed her life e forever. mudou a vida dela. Because that's what Jesus does. Porque isso é o que Jesus faz. What about the children that came to see Jesus? E as crianças que vieram ver Jesus? And the Ver disciples Jesus. chased them away. E os discípulos falaram, criança aqui não, tchau. Jesus said, no, bring the children, bring them. E Jesus disse, traga-as aqui. I can see Jesus sitting Eu down posso quase que ver Jesus on a big sentando rock
numa pedra que havia and he ali, gathered the children around him. com as crianças ao redor dele. I can see him telling them a story. Eu Daniel in the imagino, lion's eu den. posso ver ele contando histórias para elas. And then the Bible says E aí a Bíblia diz, he touched them. ele tocou-as, He put his hands on them ele pôs as mãos sobre and he elas blessed them. e as abençoou. I can see him kissing a little girl on the cheek Eu and posso sending ver her home ele to her dando um mama. beijinho na bochecha de uma, Touching tocando and changing hurting people forever. e transformando os aflitos e quebrantados para sempre. Because that's what Jesus does. Porque isso é o que Jesus faz. What about the little widow from the village of Nain? E a mulher, aquela coitada viúva de Naim, She's on the way to the cemetery to bury her only son. já sem marido e indo para o cemitério enterrar o seu único filho. Her husband is already in the cemetery. Seu marido já está naquele lugar. All her hope is gone. Toda sua esperança tinha And the Bible says desaparecido. she was crying. E a Bíblia diz que ela andava e chorava. And when Jesus saw her tears, he was moved with E compassion. quando Jesus viu as lágrimas nos olhos dela, a compaixão moveu So o seu what did he coração. do? O que é que ele fez? He went over to the funeral procession. Ele chegou lá no funeral, He stopped it, parou o funeral and then he did it again. e uma vez mais ele He fez. reached out his Ele hand. pôs sua mão, esticou he sua touched mão the dead e tocou o jovem morto. The boy sat up. He gave him back to his mother E ele and deu changed their lives o forever. garoto vivo e transformado de volta à sua mãe. Because that's what Jesus does. Porque isso é o que Jesus faz. The greatest way that Jesus ever reached out his hand A maneira mais impressionante que Jesus sempre estendeu sua mão to touch a hurting world para tocar um mundo ferido, was not when he quebrantado. reached out one hand like this, Não é quando ele estende a mão desta maneira, but when he reached out both hands like mas quando this. ele estende as duas mãos ali na And they cruz. nailed those beautiful hands E as to a duas rough mãos Roman tão cross. lindas foram grudadas com pregos na cruz. Even on the cross, Até mesmo na cruz. he reached across and he touched the thief, Ele, dying beside mesmo na him. cruz, ele estica a mão e toca o ladrão da direita. Changed his life forever. E mudou a vida do ladrão para Because sempre. that's what Jesus does. Porque isso é Wherever o que he finds Jesus faz. a hurting, wounded, bruised, battered, broken heart, he stops, he reaches out his hand, and Onde he quer touches. que haja o sofrido e o quebrantado, e o angustiado, é isso que ele faz. Ele para e ele estende a mão. When Jesus was here 2,000 years ago, Quando Jesus estava aqui 2000 anos atrás, how did he reach out and touch? como é que ele estendeu a mão e tocou? Through his body. Através do seu corpo. How does Usando o seu Jesus corpo. still reach out and touch a hurting world today? Como é que ele faz isso hoje aqui na Europa? Through his body. Pelo seu corpo. We are the body of Christ. Nós somos o corpo de Cristo. We are to be the hand of Jesus Nós somos as extended. mãos dele estendidas. Wherever there is a hurting, wounded, bruised, battered heart, we're not to walk by, but we're to stop. Onde existiu o aflito, o abatido e o necessitado, nós não devemos caminhar e nos distanciar. Nós somos a mão dele. Reach out our hand Estender a mão and touch, e tocar. and be the touch of E Jesus, ser o toque de Jesus. changing a hurting world. Mudando o mundo angustiado. God bless you. Deus abençoe vocês. Amém.